Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem abençoadas por uma força invisível, enquanto outras vivem como se carregassem uma maldição silenciosa? Por que alguns transformam tudo que tocam em ouro, enquanto você, mesmo se esforçando, colhe apenas migalhas? Há um padrão escondido nisso, um segredo enterrado entre os versículos, entre os sussurros de profetas e os gritos de desespero de quem caiu no abismo da escassez, e esse segredo está mais próximo do que você imagina. Não se trata apenas de fé, nem de sorte, muito menos de esforço cego. Existe uma arquitetura espiritual para a prosperidade e ela está codificada, tanto nas escrituras quanto nas ideias de um homem que desvendou a mente dos milionários, Napoleon Hill. Quando você junta a sabedoria milenar da Bíblia com os princípios implacáveis de Hill, algo se revela. Um mapa, um código, um pacto. Mas atenção, esse conhecimento não é confortável. Ele exige ruptura. Vai confrontar tudo o que você aprendeu sobre dinheiro, bênçãos e merecimento, porque a verdade é sombria e libertadora. A maioria vive presa em uma gaiola invisível. A ilusão de que espiritualidade e riqueza são opostos, que sofrer é sinônimo de pureza, que desejar mais é sinal de ganância. Essa armadilha te mantém pequeno, te faz ajoelhar não por fé, mas por resignação. A prosperidade foi prometida, mas não como prêmio, e sim como consequência de princípios que poucos ousam seguir. Neste vídeo você vai descobrir os pilares ocultos que regem a verdadeira abundância. Vai entender por que muitos oram, jejuam e ainda assim continuam quebrados. Vai enxergar o que há por trás dos mandamentos mais distorcidos e o que Napoleon Hill aprendeu ao conversar com os homens mais ricos de sua época. Ensinamentos que, surpreendentemente, ecoam lições bíblicas esquecidas. Você está prestes a sair da névoa, a enxergar o campo de batalha, onde fé, mente e ação se entrelaçam. Mas só continue se estiver disposto a encarar uma verdade que vai queimar como fogo e purificar como ouro. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Essa é a sentença que liga o mundo invisível da fé ao concreto da realidade. Não é apenas uma frase bonita, é uma fórmula psicoespiritual. O que você acredita sobre si mesmo, sobre Deus, sobre riqueza, molda cada célula do seu destino. E foi exatamente essa convicção que guiou a obra de Napoleon Hill. Hill não era pastor, nem profeta, mas ele compreendeu um princípio bíblico que a maioria dos religiosos ignora. A mente é o campo onde a fé se transforma em forma. Ele passou mais de 20 anos estudando os homens mais poderosos de sua época, Carnegie, Ford, Edison, e todos, sem exceção, seguiam leis mentais que se alinham com mandamentos espirituais esquecidos. A verdade é que os maiores segredos bíblicos para a prosperidade nunca foram escondidos, apenas ignorados, distorcidos por séculos de culpa, medo e dogmas. Hill nos alerta: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Isso não é autoajuda barata. É a atualização moderna de Provérbios 23, 7. Porque o coração do homem, sua imaginação, suas crenças mais profundas, é o verdadeiro altar onde milagres são invocados ou abortados. E aqui entra o alerta. Se você não controlar o que acredita, será escravo do que os outros colocaram em você. Famílias inteiras foram condicionadas a associar riqueza com pecado, abundância com arrogância e sacrifício com santidade. Gerações ajoelharam não diante de Deus, mas diante da mentalidade de escassez. E você, sem perceber, pode estar repetindo essa liturgia maldita todos os dias. Por isso este vídeo não é só sobre dinheiro, é sobre libertação, porque antes de conquistar fora, você precisa quebrar os grilhões invisíveis dentro. E a verdade, tanto na Bíblia quanto nas palavras de Hill, é uma espada afiada. Corta ilusões, separa o que é fé verdadeira do que é fanatismo silencioso. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Hill apenas traduziu: "Você se torna o que pensa o tempo todo." Então,
Se você quer acessar a promessa de uma vida próspera, precisa fazer mais do que orar. Precisa alinhar mente, fé e ação em um mesmo eixo. E isso a maioria nunca fez. Porque dói, porque confronta, mas quem não enfrenta, repete. E quem repete, vive o mesmo deserto dos que morreram esperando um milagre que nunca veio. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Esse é o chamado direto à revolução interna. Paulo não pede para você se adaptar, ele ordena, rompa, quebre o molde, mude a mente e mudará o mundo ao seu redor. Napoleão Hill não teria usado outra expressão senão esta: renove seu padrão mental ou será escravo do padrão coletivo. A maioria vive como zumbis espirituais, repetem versículos sem entender, fazem orações vazias, jejuam não por fé, mas por desespero. Estão conformados. Aceitaram a miséria como parte da jornada. E pior, chamam essa aceitação de humildade. Mas há uma diferença brutal entre ser humilde e ser escravo espiritual. A humildade reconhece a fonte divina da abundância. A escravidão espiritual aceita a escassez como castigo de um Deus que nunca prometeu. Você já reparou como a culpa é usada como corrente do nada? Muitos foram ensinados a se sentirem mal por desejar mais. Cresceram ouvindo que dinheiro é a raiz de todo mal, quando a Bíblia diz, na verdade, que o amor ao dinheiro, a obsessão por ele, a idolatria, é o mal, não a prosperidade em si, não a bênção material como consequência de princípios espirituais. Hill falava da riqueza como uma forma de expressão da mente disciplinada. A Bíblia fala de tesouros em vaso de barro. Ambos apontam para a mesma verdade. Quando você alinha sua alma com o propósito, a prosperidade é inevitável, não como fim, mas como reflexo. Agora, olhe para dentro. Quantas crenças herdadas estão sabotando sua ascensão? Quantas frases você repete sem perceber? Frases que enterram sua força, sua fé, sua capacidade de criar. Eu não nasci para isso. Isso é coisa dos ricos. Deus vai me dar na hora certa. Será mesmo que é Deus que está atrasando ou sua mente que está travando? Comente agora. Eu aceito a prosperidade. Escreva, declare, marque esse momento. Porque quando você verbaliza, você sela. Quando você afirma, você rompe. Que esse seja seu primeiro passo para reprogramar o que te ensinaram a temer, a bênção que já foi prometida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É uma das declarações mais repetidas da Bíblia, mas raramente compreendida em sua profundidade. Essa não é uma frase de conforto, é uma afirmação de identidade. Quem realmente acredita que nada faltará, vive de forma completamente diferente. Anda com autoridade, age com confiança, pensa com abundância. Mas a maioria repete esse versículo como um mantra vazio, enquanto no fundo do coração carrega o medo constante da perda, da falta, da escassez. Napoleão Hill diria que esse conflito interno é o principal obstáculo à riqueza. Quando a mente afirma fé, mas o coração vibra medo, você está dividido. E uma casa dividida não prospera. Não importa o quanto você trabalhe, estude, ore. Enquanto sua alma estiver alinhada com a crença da escassez, você vai sabotar a si mesmo, com decisões erradas, com auto-boicotes, com oportunidades perdidas. Pior ainda, muitos têm medo de prosperar. Sim, medo, porque foram ensinados a associar prosperidade com corrupção, a achar que quem cresce se perde, que riqueza traz orgulho, solidão, destruição. Essa narrativa foi injetada como veneno doce nas mentes frágeis desde a infância, e ela germina em comportamentos sutis, a recusa de oportunidades, a vergonha de cobrar pelo seu trabalho, o ressentimento de ver outros subindo. E então você se pergunta, por que tudo dá errado? Por que nada flui? Porque parece que há uma muralha invisível entre você e a vida que deseja, porque há mesmo. E ela é feita de pedra espiritual, medo, culpa, ignorância. Uma muralha construída por doutrinas mal interpretadas, por pais frustrados, por líderes manipuladores. E só há uma forma de derrubá-la:
confrontar. Confrontar tudo o que te disseram que era sagrado, mas que na verdade era uma jaula dourada. Confrontar o silêncio cúmplice de quem nunca questionou. Confrontar o comodismo disfarçado de resignação. A prosperidade verdadeira, aquela prometida nas escrituras e mapeada por Hill, exige coragem. Não apenas para agir, mas para pensar de forma diferente, para romper com o coro dos conformados. Você não foi criado para mendigar bênçãos, foi criado à imagem de um Criador, um arquétipo de poder, abundância, criação constante, e, entanto, vive como uma sombra. Por quê? Porque esqueceram de te ensinar isso, porque preferiram te manter obediente, domesticado, útil. Mas agora você sabe, e uma vez que sabe, não pode mais fingir ignorância. A escolha está lançada. Ou você continua repetindo orações de desespero, ou começa a alinhar sua mente com o que já é seu por direito espiritual, a plenitude. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Essa é a chave, o eixo central, o que está escondido à vista de todos. Jesus não negou as coisas, ele apenas colocou ordem no acesso a elas. Prosperidade não é o foco, é a consequência, não é o objetivo, é o resultado. Napoleon Hill entendeu isso de forma brutalmente prática. Quando ele fala de propósito definido, está dizendo a mesma coisa. Encontre seu centro, alinhe-se com um princípio superior e tudo ao mais, dinheiro, oportunidades, conexões, virá como desdobramento natural. O erro fatal é inverter a ordem, buscar as coisas antes do reino, focar no externo sem dominar o interno. O reino de Deus não é um lugar, é um estado mental, um padrão vibracional. É viver em sintonia com a verdade, com a justiça, com a missão. Quem faz isso se torna como um ímã. Tudo o que é necessário é atraído, não por magia, mas por coerência. A alma alinhada cria uma realidade alinhada. A alma em conflito cria caos. Hill chamava isso de autoconsciência dirigida. A capacidade de guiar seus pensamentos de forma intencional, com propósito, com fé inabalável. Não se trata de positividade tóxica. Trata-se de domínio, de liderança interior. Quem não comanda os próprios pensamentos será comandado pelas circunstâncias. Quem não disciplina a mente viverá à mercê do medo. Agora perceba, o que está te guiando hoje? É o reino? Essa força centrada, silenciosa, invencível? Ou é a ansiedade, o desejo desesperado de resolver dívidas, de provar valor, de alcançar status? A diferença é sutil, mas letal. Um te eleva, o outro te escraviza. Buscar o reino primeiro é declarar: eu confio, eu ajo, mas não me desespero. Eu crio, mas não mendigo. Eu caminho, mas não me comparo. E esse estado de espírito, essa confiança limpa, é o que desbloqueia a verdadeira abundância. Porque o universo espiritual responde à fé, não à pressa, à convicção, não ao desespero. Napoleon Hill dizia que a fé é o elixir da imortalidade mental. E Jesus, com poucas palavras, disse a mesma coisa. Alinhe-se ao eterno e o temporário se ajusta. Só que poucos compreendem. A maioria vive em busca do acréscimo, sem nunca ter buscado o reino. E por isso colhem migalhas. Vivem como filhos que se esqueceram de quem é o Pai. A chave está dada, mas ela não abre a porta por fora. É você quem precisa girá-la por dentro e entrar no estado mental, onde a prosperidade não é um objetivo, mas um reflexo.
Existe uma razão pela qual a maioria jamais rompe o ciclo da escassez. Estão presos a uma falsa narrativa espiritual. Uma ideia deturpada de que pobreza é sinônimo de pureza. Mas a Bíblia nunca glorificou a miséria. Ela exalta a justiça, a integridade, a fé. A escassez muitas vezes é consequência da desobediência, da desordem interna, da mente contaminada pelo medo. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. A verdade está em Provérbios 23:7, mas poucos levam a sério o peso disso. Você é exatamente aquilo que acredita ser. E se crê que nasceu para apenas sobreviver, isso se tornará seu destino. Não importa quanto ore. Napoleon Hill chamou isso de autossugestão. A capacidade de moldar sua própria identidade pelo que repete, pelo que visualiza, pelo que aceita como verdade. Ele sabia que a mente é um santuário ou uma prisão. Tudo depende do que você coloca ali dentro. E isso não é diferente do que Paulo escreveu aos Romanos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Ele não sugeriu, ele ordenou. A transformação começa dentro, a prosperidade também. Você percebe o padrão? Não se trata de pedir, mas de se tornar. Jesus nunca disse, peça riqueza e será atendido. Ele afirmou, porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E este reino não é um local geográfico, é um estado de consciência. É a condição interior de quem vive com propósito, alicerçado na verdade, guiado por um código interno superior. E isso porque tantos falham, porque vivem tentando conquistar fora, enquanto por dentro estão fragmentados. Reclamam do salário, da economia, dos políticos, mas cultivam pensamentos de escassez, emoções de medo, hábitos de sabotagem. Pedem luz, mas vivem de olhos fechados. Hill ensina que o desejo ardente, sustentado por fé, é o ponto de partida de toda realização. E esse desejo precisa estar limpo, não contaminado por culpa ou vergonha, porque se em algum nível você acredita que não merece prosperar, você vai se sabotar, vai recusar oportunidades, vai atrair perdas, vai se esconder. A Bíblia é clara, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Mas essa promessa só se cumpre quando você anda com Ele, não apenas com palavras, mas em consciência. E andar com Ele é andar com clareza, com ordem, com propósito. Você precisa fazer as pazes com a prosperidade, não como ambição egoísta, mas como reflexo de uma mente conectada à fonte. Só assim o que é prometido poderá se manifestar. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Provérbios 10:22. Esse versículo desmonta séculos de doutrina do sofrimento. Ele diz com todas as letras que a verdadeira prosperidade, aquela que vem de Deus, não traz culpa, peso, angústia. Traz leveza, expansão, paz. Mas quantas vezes você já viu o oposto? Pessoas ricas atormentadas, homens e mulheres com posses, mas sem propósito, famílias dilaceradas por heranças, empresas construídas à base de medo, ganância e mentira. Essa não é a bênção do Senhor. É a armadilha da prosperidade sem base espiritual. Napoleon Hill alertou sobre isso quando falou da riqueza mal administrada. Um tipo de sucesso que vem rápido, mas que cobra um preço alto. Para ele, prosperar de verdade é desenvolver primeiro o caráter, depois a conta bancária. É por isso que muitos alcançam o topo e depois caem. Não estavam prontos, suportavam o peso do ouro, mas não a gravidade da verdade. Você está pronto para crescer sem se perder? Para receber sem adoecer? Para expandir sem se corromper? Comente agora, eu aceito a prosperidade. Declare sua permissão, porque prosperar começa com uma decisão interna.
e decisões não adiadas mudam destinos. Dai, e servo será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Lucas 6, 38. Essa é uma das leis espirituais mais distorcidas do nosso tempo. Muitos acham que se refere apenas a dinheiro. Outros acreditam que é uma fórmula de troca com Deus. Mas essa palavra não fala de barganha. Fala de fluxo, de energia, de intenção. Napoleão Hill entendeu isso em termos práticos. Ele escreveu sobre a lei do retorno, onde tudo o que se planta, volta, multiplicado. E essa semeadura não é apenas de ações, mas de pensamentos, de atitudes internas. Generosidade não é só abrir a carteira, é abrir o espírito, é contribuir com valor, com presença, com verdade. E aqui está o ponto que quebra a maioria. Muitos querem receber, mas não sabem dar. Querem colheita sem plantio, resultado sem entrega. Querem ser abençoados sem serem fonte de bênção. Esse desequilíbrio gera estagnação e, pior, frustração espiritual. Porque a alma sabe que está bloqueando o fluxo. Você não pode esperar transbordar se vive com a mão fechada. A mão que se fecha para dar também se fecha para receber. E isso vai além do financeiro. Envolve tempo, atenção, talento, envolve presença. Quando você retém o que foi chamado a expandir, você trava a rota da abundância. Por isso a Bíblia e Rio convergem nesse ponto. Dar é ativar, é declarar que você confia, que não vive por medo, mas por propósito, que entende que o universo, espiritual e material, funciona em ciclos, e quem interrompe o ciclo se desconecta da fonte. A verdadeira prosperidade começa quando você se torna um canal, não um depósito. Quando você deixa de viver acumulando e passa a viver circulando, a bênção só permanece onde há movimento, onde há fluxo, onde há entrega. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3:10. Esse é um dos textos mais mal interpretados da Bíblia. Muitos o reduzem a um ato financeiro, a uma obrigação ritual. Mas o dízimo, na essência espiritual, é símbolo de alinhamento. Não é apenas uma 10ª parte. É uma entrega simbólica que afirma: tudo que tenho vem do alto, e eu retorno uma porção para manter vivo o fluxo. Não se trata de quantia. Trata-se de consciência, de prioridade. Napoleão Hill, ao estudar os homens mais prósperos de seu tempo, identificou um padrão semelhante. Todos eles tinham uma rotina de contribuição constante, não apenas financeira, mas mental, emocional, intelectual. Eles davam antes de receber, e ao fazerem isso, criavam espaço para mais. Eles entendiam, mesmo sem linguagem bíblica, o que Malaquias já declarava: dar ativa portas espirituais. Mas existe um detalhe ainda mais profundo nesse versículo: fazei prova de mim. Deus se coloca à prova. Isso não acontece em nenhum outro ponto das Escrituras. Aqui ele diz: teste, veja com seus próprios olhos o que acontece quando você rompe com a retenção e entra na dinâmica do reino. E o que ele promete? Abrir janelas, derramar bênçãos, abastança. A palavra abastança vem do latim abundantia, que significa transbordamento. Não é apenas o suficiente, é além, é mais do que o necessário. E isso desmonta a ideia de um Deus mesquinho que dá aos poucos, em doses. Não. O Deus bíblico é um Deus de abundância, de multiplicação, de fartura, quando seus princípios são respeitados. E aqui está o ponto.
Muitos não acessam essa abundância porque estão travados em padrões emocionais e espirituais de escassez. Cresceram ouvindo que Deus prova quem ama com sofrimento, que dinheiro corrompe, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, mas se esquecem de todo o restante da mensagem. Jesus nunca amaldiçoou a riqueza. Ele condenou o apego, a idolatria, a arrogância. E há uma diferença abismal entre ter e ser possuído. Eu diria que riqueza sem propósito é ruína, mas prosperidade com propósito é bênção. E essa prosperidade começa quando você quebra a lógica da retenção. Quando entende que quanto mais circula, mais você atrai. Quanto mais compartilha, mais se fortalece. Quanto mais você vive com generosidade ativa no pensamento, na fala, na ação, mais você se alinha com o fluxo da graça. Portanto, a verdadeira prosperidade não se mede por saldo bancário, mas pela frequência da sua mente, pela ordem do seu interior, pela abertura do seu coração. E essa abertura começa com uma decisão: abandonar a lógica do medo e mergulhar na confiança prática, na fé aplicada, na ação coerente. Prosperidade não é privilégio de poucos, é a colheita natural de quem planta com consciência. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Salmo 112, versículos 1 a 3. Esse é o retrato completo da promessa. Não uma promessa frágil, condicional ou simbólica, mas concreta, tangível. A Bíblia não apenas admite a possibilidade da prosperidade. Ela a declara como herança daqueles que vivem com retidão, com propósito, com fidelidade interior. O homem justo, o que teme ao Senhor com consciência, é próspero. A sua casa é rica, sua linhagem é poderosa. Napoleão Hill, ainda que não tenha usado a linguagem religiosa, descreveu o mesmo perfil. O homem que cultiva um propósito definido, que mantém a mente disciplinada, que age com fé e persistência, torna-se inevitavelmente influente, próspero, respeitado. Ele não depende das circunstâncias, ele cria novas, porque seu interior já está pronto. O mundo que você deseja lá fora precisa primeiro existir aqui dentro. Essa é a verdade esquecida. A maioria vive esperando uma mudança externa que justifique um novo comportamento, mas o caminho é o oposto. Você muda por dentro e então o exterior é forçado a se adaptar. É por isso que tantos se frustram. Tentam mudar a realidade sem tocar a alma. Tentam conquistar sem se tornar. Mas agora você viu. Agora você sabe. A Bíblia e Napoleão Hill apontam para o mesmo ponto. A prosperidade não é um milagre aleatório, é um processo espiritual. Não é sorte, é alinhamento. Não é dom de poucos, é consequência de princípios aplicados com disciplina. Você vai continuar ignorando essa verdade? Vai se render à velha programação da escassez? Ou vai romper agora? Comente: eu aceito a prosperidade. E se esse conteúdo despertou algo em você, um incômodo, uma vontade, uma lembrança esquecida, inscreva-se no canal. Aqui a gente desenterra verdades, quebra correntes invisíveis e expõe o que o mundo tenta esconder. Você não veio ao mundo para sobreviver, veio para transbordar. Que Deus abençoe você e que esteja sempre contigo.